O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal. Olá, bom dia. Seja bem-vindo à primeira edição do nosso podcast semanal Ideias Centrais. Hoje temos connosco o nosso deputado mais jovem da nossa bancada parlamentar e candidato à liderança da Juventude Social Democrata, Alexandre Poço. Bom dia, Olá, Alexandre. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigada, nós também. Desde já gostaríamos de saber e conhecê-lo um bocadinho melhor, portanto, fale-nos um bocadinho do seu percurso. Muito bem, então eu tenho 27 anos, nasci em Oeiras, onde ainda vivo hoje em dia. Tirei a minha licenciatura, acabei o meu mestrado em 2015 na Universidade Nova de Economia, em Gestão. Comecei a trabalhar em 2014 numa consultora, onde fiz auditoria financeira e depois consultoria financeira. Trabalhei na PwC durante 5 anos, até às últimas eleições legislativas, onde fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, deputado à Assembleia da República. O meu interesse pela política começa, eu diria, por um simples facto. Em minha casa, a minha mãe obrigava-me, entre aspas, sendo que depois passou a ser um gosto, a ver notícias. Ou seja, nós regularmente, eu vivia com a minha mãe, com os meus 2 irmãos, tínhamos de ver as notícias enquanto jantávamos, tínhamos de estar sempre atentos às notícias. E disto que começou por ser uma obrigação enquanto criança, depois enquanto adolescente comecei a ter um gosto enorme por estar sempre a ver notícias. Enquanto que os meus irmãos faziam guerra pelo comando da televisão para pôr a música ou pôr outro tipo de programas que mais de entretenimento, os meus irmãos gostavam muito de surf, muito de filmes, eu gostava de estar a ver notícias. E é assim que surge o meu interesse por política, que quando eu tinha cerca de 6, 7 anos, era primeiro-ministro António Guterres, eu lembro-me de um dia estar no supermercado com a minha mãe e de repente olhar para uma capa de jornal e dizer à minha mãe: este senhor que está aqui não é aquele que estava a falar ontem à noite na televisão. E portanto, desde cedo, embora na minha família ninguém, até eu entrar na política, tivesse tido algum tipo de participação política, eu ganhei esse gosto e ganhei um gosto enorme também por, eu diria, as experiências que tive enquanto estudava. Enquanto estudava, quer na minha escola primária, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, comecei a ganhar um gosto enorme por perceber as condições de vida dos meus colegas. Eu sempre estudei em escolas que tinham na sua proximidade bairros municipais e, portanto, as minhas turmas tinham muitas pessoas oriundas de bairros municipais e eu próprio ganhei essa sensibilidade de procurar sempre perceber quantas pessoas é que viviam em cada casa, que era sempre um problema e que era sempre um tema muito relevante na vida dos meus colegas, se tinham dinheiro para comprar livros, se tinham ação social escolar. E eu diria que aquilo que me fez ganhar uma consciência crítica e começar a perceber, não, nós devemos conseguir fazer algo para melhorar a vida das pessoas. E eu gosto de dizer que faço política porque esse é o meu objetivo, é conseguir que as pessoas à nossa volta, na nossa comunidade, tenham mais bem-estar, vivem melhor, conseguem pôr os seus filhos a estudar, conseguem ter um trabalho que paga um melhor salário. Ganhei-o, eu diria, na escola. Em minha casa, embora a política não fosse um tema, não se discutia política, ganhei a percepção de ver notícias. E eu diria que esse é um percurso que faço até aos 15, 16 anos e que culmina com a entrada, na altura, na JSD, aos 17 anos, em 2009, portanto há mais de 10 anos, em que me dirigi à JSD do meu concelho, a JSD de Oeiras, para conseguir entrar e para conseguir começar a participar, como qualquer pessoa começa a participar, ir aos eventos, entromar-se nas reuniões, mas a escola, numa vertente daquilo que me deu a conhecer do mundo em redor, as experiências dos meus colegas, perceber que existe muita pobreza em Portugal. E se existia há 10, 15 anos, quando eu estava na escola, hoje ainda continua a ser uma realidade e nós, no nosso partido e na JSD, temos de continuar sempre a trabalhar para que as pessoas consigam subir na vida, para que as pessoas consigam ter os seus filhos a ter uma melhor vida com os pais e com os avós, e é isso que me deve, a mim, acreditar todos os dias que a nossa razão de existir é servir a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Gosto de dizer que faço política pela felicidade das pessoas, porque acredito que fazer política
é às vezes complicado, discutimos temas muito técnicos, entramos em questões de pormenor sobre determinado setor, na educação, na agricultura, no ambiente, no emprego, na habitação, mas no fim do dia, aquilo que me move e aquilo que acredito que deve mover a JSD e o PSD é melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses, contribuindo-se assim para uma comunidade onde existe mais prosperidade, mais rendimento e, no fim do dia, mais felicidade. Alexandre, então podemos admitir que foi esse o verdadeiro motivo que o levou a entrar para a Juventude Social Democrata? Sim, portanto, quando eu estava ali com 13, 14, 15 anos, o meu interesse pelo mundo em redor começou a ganhar mais atenção para o que é que se passa no mundo político, tentar conhecer as organizações, neste caso de juventude dos partidos políticos, e percebi claramente, por aquilo que li, obviamente, por aquilo que tive conhecimento, que para as minhas ideias e para aquilo que eu achava que era o melhor para o futuro do nosso país e da nossa comunidade, era aquilo que o PSD e que a JSD defendiam. E ainda hoje acredito que é assim. Ou seja, eu entrei há mais de 10 anos, portanto em 2009, com esta firme percepção de que nós podemos ter uma sociedade onde existe liberdade, iniciativa privada, onde nós gostamos das pessoas, queremos empresas, queremos investimento, mas também nunca deixamos ninguém ficar para trás. Nunca deixamos ninguém que não nasceu em condições de ter um berço que lhe proporcionou tudo na vida, fique para trás. E por isso também acreditamos muito no papel que o Estado tem a corrigir desigualdades, a tentar, ao fim e ao cabo, garantir que a política oferece a cada um o melhor para que a pessoa depois faça o seu caminho, garantindo igualdade de oportunidades à partida, como se costuma dizer, garantindo que a política serve para corrigir ou tentar diminuir as condições de berço de cada um, para que depois cada um, com o seu esforço, com o seu mérito, com o seu trabalho, faça o seu percurso de vida, que estude, que trabalhe, que tenha o seu projeto de vida, que construa o seu caminho de felicidade. E é esta crença muito forte, numa sociedade forte, mas numa resposta também que existe ao nível dos municípios, ao nível do Estado Central, ao nível do setor social, ao nível de todas as respostas sociais, que nós também garantimos assim que a sociedade é coesa, ou seja, e é esta riqueza que alguns dizem que é uma certa indefinição ideológica do PSD, eu acho que é esta riqueza, esta diversidade, esta capacidade de nós acreditarmos quer no melhor das pessoas, quer no seu sentido mais solidário e na construção de uma comunidade mais justa, que me faz ser militante da JSD, militante do PSD e faz-me acreditar que temos o melhor projeto para a minha geração, mas o melhor projeto também para o país. As juventudes partidárias da nossa sociedade são sempre um bocadinho mal vistas, na medida em que existe aquela percepção de que os jovens entram para as juventudes para quererem ser deputados e que não têm uma profissão associada. Tenho que perguntar, revê-se nesse perfil? Não me revejo no perfil, embora perceba porque é que na sociedade existe essa crença. Ou seja, não tenho uma visão corporativa e percebo porque é que na sociedade existe essa crença. Porque talvez alguns casos, algumas situações, e sabemos muitas vezes que no sistema mediático, na vida em geral, nós às vezes julgamos um bosque inteiro por uma ou duas árvores. Mas eu, daquilo que conheço da JSD, e falo da minha casa, falo da minha organização, eu sei que nós temos excelentes profissionais que estão a começar uma carreira profissional brilhante. Temos pessoas que estão a fazer licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pessoas que estão a investir muito no seu percurso académico, pessoas que estão a investir muito no seu percurso profissional, mas que também dedicam algum tempo à atividade política. E é este discurso que nós temos de ser capazes de desconstruir. Ou seja, eu não dou o meu exemplo pessoal, porque foi, efetivamente, essa a experiência que tive. Antes de ser deputado, estudei, fiz uma licenciatura, um mestrado, trabalhei 5 anos e hoje tenho a sorte de ter sido eleito deputado, ainda jovem, deputado da JSD à Assembleia da República. Que é uma honra, e digo que é uma honra enorme na minha vida ter conseguido ser eleito em 2019 para representar as novas gerações e a nossa comunidade como um todo. Mas também percebo que existe na sociedade portuguesa aquela crença de que as juventudes partidárias são futuros centros de emprego para as pessoas dos partidos. Ora, aquilo que nós temos de ser capazes é de, então, dar a conhecer os casos, dar a conhecer, bom, temos esta pessoa que tem este perfil, que é presidente de uma distrital, que é presidente de uma conselhia, que trabalha numa empresa, que estuda, que tem uma vida profissional e académica repleta. E hoje, a realidade que eu conheço da nossa JSD é esta a realidade.
pessoas com um currículo fantástico, mas que depois também gostam de fazer política. E por isso aquilo que nos cabe a nós é conseguir demonstrar à sociedade que esta é a realidade. Que a realidade não é, eu diria, 99% de pessoas à procura de um emprego ou à procura de um percurso fácil para se safar na vida. A realidade é pessoas que conjugam uma boa carreira profissional ou um bom percurso académico com a atividade política. E eu penso que hoje também os jovens que estão na JSD sabem que, fruto talvez de 2, 3 décadas anteriores em que esse estigma era tão forte, sabem que também existe um forte reconhecimento da sociedade se tiverem um percurso profissional, um percurso académico, antes de ter um cargo político ou antes de ser eleito, seja numa autarquia, seja para a Assembleia da República, seja integrar um governo, seja para que órgão público for, para desempenhar um cargo político. E eu sei que as pessoas da JSD têm esse interesse. E há hoje também, na nossa geração, esta firme convicção de que nós temos de ter um bom percurso académico e profissional. Porque se nós não conseguimos ser competitivos, não conseguimos ter um melhor salário, não conseguimos ter um percurso de vida que nos permita alcançar os nossos sonhos e cumprir as nossas expectativas. Até porque estamos no mundo global, estamos no mundo europeu, concorremos com muitos jovens de outros países, queremos ter um espaço no mercado de trabalho e nem sempre é fácil, e por isso, hoje na JSD, eu diria que a esmagadora maioria, se não quase todos os dirigentes e militantes da JSD, não confirmam essa frase, que eu sei que é comum. Às vezes também me faz alguma confusão esse raciocínio, que é, nós passamos o tempo a dizer que precisamos que a democracia se refresque, precisamos que a democracia tenha novas figuras, precisamos que a democracia tenha novos agentes, precisamos de novas caras. E estamos sempre a ver as mesmas pessoas dos anos 90 e dos anos 80, pessoas até, portanto eu nasci em 92, pessoas que já estavam na política quando eu nasci há 25, 30, 35 anos. Mas quando aparece alguém novo, a resposta é imediata, ok, está à procura de um emprego, está à procura de ser um boy do PSD, ou do PS, ou de que partido for. Ou seja, nós também temos de ser às vezes capazes de mostrar que o que é que então queremos? Se queremos refrescar o sistema, se queremos mais pessoas, se nós queremos garantir que a democracia também é feita com a nossa geração e que a nossa geração tem algo a dizer sobre aquelas que são as escolhas para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, então também quando aparece um jovem não podemos colocar logo imediatamente o rótulo. Aqui, como tudo na vida, o melhor é conhecer. O que é que fizeram? E as pessoas serem transparentes, como é óbvio, nas redes sociais, não mentirem, não dizerem que têm mais formação do que aquela que não têm, não dizerem que têm um trabalho que não têm, serem transparentes, não terem problema em dizer qual é que é o seu percurso académico e profissional. E eu acredito que é desta forma que nós vamos conseguir garantir que as juventudes partidárias têm um maior respeito e uma maior credibilidade. Mas também não é só com base no percurso das pessoas que lá estão. Também é por aquilo que defendem, também é por aquilo que acreditam, também é por as bandeiras políticas que levantam, pela capacidade de chegar a mais pessoas, tanto nas redes sociais, como através das notícias, como da realidade concreta, em escolas, em faculdades. E esse é um trabalho que é nosso. Garantir que a credibilização das juventudes partidárias acontece não só pelo percurso de cada um, não só por aquilo que cada um faz e a vida de cada um, mas também aquilo que nós defendemos e as posições políticas que tomamos. E é aqui que eu penso que a JSD tem de ter essa capacidade. Tem de ter essa capacidade de garantir que não está ausente dos principais temas. Nós hoje andamos a discutir temas que são importantíssimos, que estão a polarizar às vezes a sociedade, que parece que quer no campo direito, quer no campo esquerdo, nós só temos radicais, extremistas. Nós só temos aqueles que querem imediatamente rasgar com o passado, que querem impor uma nova realidade, construir um homem novo, quer à esquerda, quer à direita. E a JSD é fundamental para ter aqui uma visão moderada, de bom senso, uma visão que diz, não, nós também há uma visão de bom senso sobre o futuro das alterações climáticas. Também há uma visão de bom senso quando falamos de acesso à habitação. Também há uma visão de bom senso quando falamos de como é que se garante o acesso ao ensino superior. Também há uma visão de bom senso quando abordamos o tema dos baixos salários da minha geração. Ou seja, em todos os temas, a JSD tem de ser uma voz credível a falar dos interesses da nossa geração. É para isso que nós servimos. É para pensar no presente e no futuro das novas gerações. No presente, resolvendo os problemas, apresentando propostas muito concretas para os problemas que hoje caracterizam a nossa geração e as gerações mais novas do nosso país. Mas também a pensar no futuro. Eu gosto de dizer que quando tiver 50, 60 anos,
eu espero que o país como um todo, e por isso também estou aqui para dar esse contributo, que o país como um todo olhe para as novas gerações dessa altura e veja que há mais oportunidades, que um jovem não sai de um curso profissional ou de um curso superior e tem um salário de 600, 650 euros, quando a média europeia é cerca de mais 1.000 euros de salário de entrada no mercado de trabalho. Que nós não sejamos o segundo país da Europa onde mais tarde os jovens saem de casa dos seus pais, autonomizam-se, conseguem constituir família, conseguem ter um filho se for esse o seu desejo. Ou seja, nós temos de construir também esse percurso a 20, 30 anos. E se há coisa que eu não gostava, era quando tiver mais 30 do que aqueles que tenho hoje, portanto, quando tiver 57 anos, pensar, bom, nada mudou. E as novas gerações do meu país estão basicamente com o mesmo tipo de oportunidades e com o mesmo tipo de dificuldades que tinham quando eu era jovem em 2020. E é nessa visão de futuro que eu penso que nós também temos de apostar. O Alexandre falou agora também na importância das redes sociais. E existe cada vez mais, por parte da nossa sociedade, e não só, mas na nossa sociedade, um grande afastamento dos jovens em relação à política e todas as questões relacionadas com tal. A que medida é que as redes sociais são importantes para promover uma certa aproximação dos jovens a todos estes problemas, e o que é que acha que nós, como sociedade, podemos fazer mais? Percebo o raciocínio, mas digo também que nas redes sociais é onde nós vemos mais vezes jovens não a falar de partidos, não a politizar do ponto de vista partidário os temas, mas onde vemos mais jovens a fazer uma partilha, a comentar algum assunto nacional que se relaciona direta ou indiretamente com política. Nós hoje assistimos muitos jovens que nas redes sociais tomam posições sobre o ambiente, sobre a cultura, sobre o racismo, sobre os baixos salários, sobre os recibos verdes. Ou seja, vemos jovens que abordam temas, que têm causas, que se envolvem no movimento associativo, que se envolvem em ONGs, que se envolvem em IPSS. E, portanto, eu penso que as redes sociais têm esse fator de nós percebermos, e funciona como uma montra, de nós percebermos que as preocupações dos jovens, mesmo que não sejam relacionadas com partidos, porque aí eu penso que há um trabalho que é difícil, mas que temos de fazer. A tentar, ou seja, é como um caminho que não tem fim, mas é um caminho que nós temos de percorrer, sempre. Procurar aproximar as pessoas dos partidos, porque não há democracia sem partidos. Mas aquilo que nós vemos nas redes sociais são jovens que, embora desligados da realidade partidária, embora não queiram muitas vezes envolver-se na realidade partidária, e aí a JST tem uma missão fundamental, dar-se a conhecer, dar a conhecer as suas propostas, dar a conhecer o seu contributo, dar a conhecer aquilo que faz nas autarquias, o que é que faz na Assembleia da República, o que é que faz por todo o país, norte a sul, nas regiões autónomas. Aí a JST tem um papel de aproximação, mas aquilo que também nós vemos nas redes sociais é um conjunto de temas que são disputados por jovens. As manifestações que nós tivemos recentemente, cerca do final do ano passado, obviamente que a pandemia agora veio afetar um pouco esse movimento, as manifestações em torno do clima, foram manifestações geradas por jovens, por adolescentes de 15, 16, 17 anos, que tiveram um forte impacto nas redes sociais e que as redes sociais também serviram para agregar mais pessoas. É ou não é uma preocupação política um jovem que exige que as políticas públicas do seu país e que as políticas públicas a nível global tenham em consideração o futuro dos oceanos, a redução dos plásticos, a sustentabilidade, a não poluição dos territórios e dos ecossistemas? Ou seja, existem preocupações. E é nessas preocupações que nós temos de entrar. Pior seria se não existisse qualquer preocupação. Agora, aquilo que nós vemos são jovens preocupados com algumas causas. E para essas causas, a JST, sendo uma estrutura de política baseada em jovens, ou seja, ser uma estrutura política de jovens e para jovens, tem de então saber auscultar quais é que são também as preocupações que, não sendo partidárias ou não sendo políticas no seu sentido mais estrito,
revela uma forte preocupação com a organização da sociedade e que, indireta ou diretamente, estão relacionadas com política, como aqueles casos que já referi, em torno do clima, mas também em torno da discriminação racial, em torno de imensas áreas onde nós vemos a opinião dos jovens a emergir nas redes sociais. Mas todo esse envolvimento nessas causas a nível das redes sociais e toda essa opinião depois não se reflete a nível de participação eleitoral, porque continuamos a ter taxas de abstenção altíssimas, não é? Sim, eu concordo plenamente. Ou seja, sabemos pelos vários estudos que os jovens são dos grupos que mais se abstêm. E, portanto, são dos grupos etários que mais se abstêm. E é aqui que eu digo que nós, da preocupação com uma causa, da preocupação com um tema, é que nós, enquanto estrutura partidária, enquanto estrutura política, enquanto grupo de pessoas que quer organizar a sociedade e que tem uma visão para o futuro da sociedade, tem de conseguir capitalizar essa preocupação e esse descontentamento ou essa ambição de um futuro diferente. Vamos imaginar, se nós nunca na vida falarmos de ambiente, ou se nós nunca na vida falarmos de recibos verdes, que é um tema que preocupa muito os jovens, nós então estamos a dizer aos jovens que quando forem votar, a nossa escolha política, portanto a nossa opção política, neste caso o PSD, que é quem vai a votos, mas a JST, não tem um discurso para aquelas pessoas, não tem umas bandeiras, não tem nada para oferecer àquelas pessoas. E é essa a nossa preocupação. Garantir que nos temas que preocupam os jovens existe uma preocupação. Por exemplo, agora nós estamos meio de junho e quase a terminar o mês de junho, aliás, e temos uma preocupação enorme, que é como é que nós vamos conseguir organizar o próximo ano letivo. Exatamente. Ou seja, amanhã. Sim, mas já estou a pensar no próximo. Este é um ano letivo que, na história desta geração, será um ano letivo onde as pessoas perderam a aprendizagem. Vários estudos e vários relatórios indicam que só no período de verão, em circunstâncias normais, as crianças e os adolescentes, portanto, os estudantes, perdem alguma aprendizagem só no verão. Só daqueles meses de verão em que estão afastados da escola. Agora vamos imaginar um período de 6 meses de contacto com a escola, os professores fizeram o seu melhor, as escolas fizeram o seu melhor, mas de contacto com a escola, mas de uma aprendizagem que não foi a aprendizagem regular. E, portanto, o ano letivo 2020, 2021, 2022 vai ser marcado pela necessidade de nós termos planos, respostas, tutoriais, identificação de casos em cada escola, de quais os alunos mais desfavorecidos, quer ao nível socioeconómico, que tiveram dificuldades de aprendizagem, quer aqueles que não estão a conseguir acompanhar o percurso normal que se espera que se retome no próximo ano letivo, porque tiveram esta pausa. Ora, é aqui uma preocupação onde a JST tem de ter uma palavra. É uma preocupação tal como o facto de muitos jovens não conseguirem ter acesso a apoios excepcionais devido à pandemia, porque não tinham determinado tempo de descontos ou porque os recibos verdes ainda não lhes permitiam. Ou seja, todas estas preocupações, que são preocupações das novas gerações, a JST tem de ter uma resposta. E pensar muito concretamente e não ter uma resposta que é só, sim, estamos preocupados e gostávamos que fosse resolvido. É apresentar propostas. É dizer, bom, no próximo ano letivo, se calhar todas as turmas têm de ter planos específicos de apoio. Se calhar precisamos de mais professores a dar apoio àqueles alunos. Se calhar precisamos de reforçar os tempos letivos, se for essa a conclusão. Se calhar o governo que nada fez poderia aproveitar o verão que vamos ter agora para conseguir, como está a acontecer noutros países europeus, para conseguir que os alunos consigam recuperar alguma aprendizagem. Que se conseguisse, obviamente que férias são férias, mas que se conseguisse de alguma forma começar a preparar um ano letivo 2020-2021, que será muito difícil, porque tivemos 6 meses em que a escola não funcionou como elevador social, porque as pessoas dos meios mais desfavorecidos perderam a possibilidade de ir à escola, e teve de ser, são as circunstâncias, mas que é um problema. A escola não funciona como elevador social, a escola não funciona, quando está fechada, também como um espaço para a aprendizagem. E é nesta visão que nós temos de apresentar as nossas propostas. Então podemos afirmar que o Governo poderia ter feito muito mais pelos nossos jovens? Sim, nesta fase o Governo está numa situação em que a narrativa é culpar os jovens pela pandemia. Depois encontramos casos e surtos em faixas etárias que não estão diretamente relacionadas com os jovens. Portanto, nós ainda não podemos, do ponto de vista estatístico, dizer que são os jovens que estão a causar esta dificuldade em baixar os números de novos casos. Mas também foi o Governo
que não tem plano para 2020-2021 para o ano letivo, foi o governo que não tinha nenhuma radiografia de quais eram as necessidades informáticas das escolas, e assim que aconteceu a pandemia, que tentou perceber, mas quem teve a principal responsabilidade foram os municípios, de conseguir que as escolas tivessem computadores, tablets, routers, pacotes de dados para que as aulas à distância continuassem, e veja-se agora em que esta narrativa procura culpar os jovens, e eu acho que nós não podemos aceitar isso, porque basicamente o governo, quando tem muitos sucessos, procura chamá-los todos a si, e quando alguma coisa corre mal, é sempre a culpa de terceiros. Mas o governo também não tratou, por exemplo, de se garantir uma abertura faseada, com regras, com o distanciamento social que é exigido, por exemplo, de bares e espaços de diversão. E nós sabemos que se a discoteca está fechada, que se o bar está fechado, os jovens vão divertir-se por uma bomba de combustível ou vão divertir-se para a casa de amigos fazendo ajuntamentos maiores do que aqueles que seriam controláveis e permitidos se estivéssemos em espaços como estão os restaurantes, como estariam bares. Hoje o governo já veio admitir que se calhar poderia ter sido inteligente abrir os bares ou garantir que existia alguma oferta, porque há coisas que são da natureza humana que não dá para contrariar. Eu sou jovem, todos já fomos jovens, ou alguns ainda estão a ser, e sabemos bem que após um período de quarentena e de confinamento, aquilo que as pessoas mais querem é estar com os amigos, é estar novamente em vida social, e portanto estar novamente em vida social, se está tudo fechado, começam a pensar em opções. Praias, está bom tempo, ok. Quem tem a possibilidade, quem vive no litoral, praias. Quem não vive no litoral vai para uma bomba de combustível, vai para a casa dos amigos e juntam-se 20, 30 pessoas dentro de uma casa. Ou seja, porquê? Porque não existiu uma preocupação em garantir que se pensava, ok, vamos desconfinar as pessoas, há determinados grupos etários que têm comportamentos que são característicos. Vamos pensar, bom, não sabíamos que isto acontecia. O governo não pode dizer, não, eu não tinha conhecimento que os jovens se divertem e gostam de sair à noite. Eu acho que toda a gente sabe disso e, portanto, é uma realidade evidente. Portanto, se esta era a realidade evidente, se era um comportamento expectável assim que começasse o desconfinamento, então o governo devia-se ter antecipado. Mas talvez a preocupação tenha sido garantir que a final da Liga dos Campeões viesse para Lisboa e, portanto, se calhar não teve tempo de preparar o ano letivo, de fechar um plano concreto para como é que se desconfina praias, bares, discotecas, restaurantes. Se calhar a preocupação foi a UEFA e foi a Liga dos Campeões e estamos a ter o resultado que estamos a ter. Mas também não podemos aceitar a narrativa que culpa os jovens pelos números da pandemia. Porque isso também não é uma forma correta de se lidar com a sociedade. Porque nenhuma sociedade, quer do ponto de vista etário, quer do ponto de vista territorial, pode ser culpada pela pandemia. Como é óbvio, os comportamentos que não forem corretos, as autoridades de saúde pública, de segurança, devem agir. Mas não podemos criar um anátema sobre uma geração como sendo a culpada, porque isto, do ponto de vista social, pode ter efeitos gravíssimos. Ou seja, nós não conseguimos controlar aquilo que depois pode acontecer numa sociedade em que está um grupo etário ou está um grupo social a culpar outro. Ou seja, não é uma sociedade decente. Ou seja, uma sociedade que faz isto não é uma sociedade decente. E, portanto, nas situações em que existir incumprimento das regras, tem de se agir. Mas também pensar porque é que está a acontecer esse incumprimento. E será que não é uma falha? E é aí que eu penso que o governo, como, em primeiro lugar, gosta mais de fazer propaganda, gosta mais de se louvar dos sucessos e gosta sempre de encontrar um culpado quando algo corre mal. E as coisas correrem mal é normal. E estando numa pandemia era normal que algumas coisas corressem mal. Agora procura criar esta eu diria, grande narrativa que é culpar os jovens pelos números da pandemia não estarem a ser tão bons. E eu acho que isso nós não podemos aceitar. Sejamos jovens ou não sejamos jovens, não podemos aceitar, porque quem toma as decisões não são os jovens. Quem toma as decisões é quem está, é o Secretário de Estado da Educação, do Desporto e da Juventude, é o Ministro da Educação, é o Primeiro-Ministro. Eles é que tomam as decisões e, portanto, eles é que têm de ter respostas claras para cada setor de atividade e respostas claras para cada faixa etária. E agora também surge o contexto de uma festa ilegal. Eu confesso que não conheço o que é uma festa ilegal, o conceito faz-me alguma confusão, porque uma festa ilegal, eu diria que é algo que acho que a minha geração não compreende o que é uma festa ilegal. Se eu me juntar consigo e com 4 ou 5 amigos numa bomba de combustível, estarei numa festa ilegal? Eu não sei. Agora, aquilo que eu sei é não estão permitidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas. E pode ser em festa, pode não ser em festa. Exceto se forem do mesmo núcleo familiar. Exceto se forem do mesmo núcleo familiar.
E, portanto, o conceito de ajuntamento de mais 10 pessoas, na área metropolitana de Lisboa, que é onde nós estamos, tem de ser cumprido. Agora, dava jeito que o Governo começasse a pensar que precisa de preparar, talvez, a abertura de alguns espaços para que as pessoas possam... Para não existirem esses ajuntamentos. Para não existirem esses ajustamentos, porque senão, na minha geração, uma expressão, vai tudo fazer um botelhão para a bomba de combustível. Ou seja, e não pode ser esse o caminho, porque sabemos do risco que há de transmissão depois comunitária num grande ajuntamento de pessoas. Muito bem. Alexandre, é o nosso candidato, é um dos nossos candidatos à Juventude Social Democrata e é também o nosso deputado mais jovem da nossa bancada parlamentar. Desde que é deputado, portanto, desde esta última legislatura, o que é que pode dizer que já fez pelos jovens portugueses ou que já tentou fazer pelos jovens portugueses? Muito bem. Tenho tido um trabalho mais especializado nas comissões em que estou e, portanto, destes meses de Parlamento, posso dizer que tenho procurado em várias áreas, seja o reforço da segurança na cidade universitária, seja respostas ao aumento do desemprego jovem, seja ideias que já entregámos, um projeto de resolução muito recente com várias propostas para preparar o ano letivo 2020-2021 no ensino superior, seja a falta de habitação e como é que está a execução dos planos de alojamento estudantil no ensino superior. Temos procurado, junto do Governo, resolver estes temas. E nestes meus primeiros meses de atividade, tenho tido a intervenção, quer nas comissões onde estou, mas do ponto de vista daquilo que é o interesse da minha geração, tenho tido um maior foco de atividade em tudo o que são temas do ensino superior, do emprego jovem, da habitação e depois, fruto da pandemia, com aquilo que está a acontecer nos últimos 3, 4 meses. E, portanto, esse tem sido o meu contributo, ou seja, um contributo muito de fazer uma oposição, mas uma oposição que visa que o Governo nos dê esclarecimentos. É regular a minha entrega de perguntas ao Governo para que o Governo dê esclarecimentos, para que o Governo que tem tantos planos diga como é que está a executar. O Governo tem um plano que visa criar camas, mais 12 mil camas no ensino superior. É o Plano Nacional do Alojamento do Ensino Superior. Nós temos pressionado o Governo para que nos diga quantas camas é que já construiu, quantas camas é que já vamos ter mais disponíveis para os estudantes para que não paguem preços proibitivos por um quarto quando querem estudar no ensino superior. Por outro lado, tenho também pressionado o Governo sobre a segurança na cidade universitária, tendo em conta que já aconteceram vários episódios de criminalidade violenta na cidade universitária e as associações académicas e as associações de estudantes, que estamos regularmente a ouvir, e digo que estamos porque é um trabalho que é feito com os deputados da JST, têm-nos feito chegar essas preocupações. E nas várias áreas que afetam a vida de um jovem, educação, emprego, habitação, tem sido o meu foco. Ou seja, procurar apresentar perguntas e procurar apresentar preocupações nossas que queremos que sejam resolvidas. Preocupações muito concretas que queremos que sejam resolvidas. Por outro lado, temos também, no âmbito daquilo que é o compromisso eleitoral da JST das eleições legislativas de 2019, apresentado algumas propostas, um projeto de lei que apresentámos no início deste mandato, os deputados da JST, foi o tema da regulamentação do lobbying junto de cargos, junto de instituições políticas. Essa tem sido uma bandeira também que temos defendido e que já apresentámos um projeto de lei sobre o tema e estamos a preparar mais projetos de lei ou projetos de resolução que digam respeito àquilo que era o compromisso da JST nas eleições legislativas de 2019, mas também com as preocupações que temos sempre e que são muito relacionadas com os desafios de emancipação de um jovem. Por exemplo, nós sabemos que o desemprego jovem está a disparar e já questionámos o Governo. Nós apresentámos, no âmbito do orçamento suplementar, agora o orçamento retificativo que está em discussão na Assembleia da República neste momento, apresentámos algumas propostas e das propostas que são propostas de alteração do PSD, penso que são 15 propostas de alteração do PSD, há 2 propostas que são propostas feitas por nós pelo JST. Em primeiro lugar, a criação de um regime excepcional para a atribuição de bolsas de estudo no ano letivo 2020-2021, porque a atribuição de uma bolsa de estudo acontece sempre com base no IRS do ano transato, portanto, neste caso seria 2019,
E nós entendemos que há famílias que, entretanto, perderam rendimentos e precisamos, no ano letivo 2021, de um regime excepcional que consiga apanhar os 6 meses de rendimentos da família. Ou seja, que consiga garantir que quem tinha possibilidades em dezembro de 2019, quem tinha rendimentos em dezembro de 2019, mas, entretanto, fruto da situação da pandemia, perdeu rendimentos, não deixa de ter apoio, neste caso não deixa de ter uma bolsa de estudo para entrar no ensino superior, porque perdeu, o registro dos seus rendimentos era o registro de 2019. E, portanto, a nossa proposta, que faz parte de uma das propostas de alteração do PSD, é um contributo da JSD para essas propostas, que é para garantir que em 2020 e 2021, quem entra ou quem se candidata a uma bolsa de estudo, seja início de ensino superior, seja quem já está no ensino superior, tem a sua avaliação da sua situação económica e dos rendimentos da sua família com base numa realidade que é a realidade já dos primeiros meses de 2020 e não apenas com a realidade que era dos rendimentos de 2019, que sabemos que em muitos casos é totalmente diferente e que poderia se nada fosse feito. Portanto, apresentámos esse regime excepcional. Uma segunda proposta, que também está nas propostas de alteração que o PSD apresentou agora para o orçamento retificativo, que está em discussão e que vai ser aprovado, vai ser votado e em princípio será aprovado brevemente, trata-se de obrigar o Governo a publicar a evolução, do ponto de vista semestral, a publicar a evolução do número de camas que está a concluir e que está a disponibilizar a mais no ensino superior. São duas propostas que eu penso que são muito importantes, uma relacionada com as bolsas de estudo, outra relacionada, esta não tem impacto financeiro, é apenas obrigar o Governo a que de 6 em 6 meses faça uma publicitação das camas que já construiu ou da concretização do Plano Nacional do Alojamento Superior, que se propõe, do Governo Socialista, a ter mais 12 mil camas nos próximos anos. E, portanto, nós precisamos de, primeiro, conhecer estes dados, até para depois conseguir apresentar mais propostas num tema que é importantíssimo e que afasta muitos jovens do ensino superior, que é o custo do alojamento. No caso das bolsas de estudo, estamos muito preocupados com a situação em que muitos jovens poderiam perder a bolsa de estudo porque tinham rendimentos que eram suficientes ou que não lhes davam condições para ter uma bolsa de estudo, mas que, entretanto, a sua situação económica e, portanto, nós precisamos da fotografia dos rendimentos de uma família a considerar este período de pandemia, quando sabemos que, habitualmente, o que conta é o IRS do ano transato. E, portanto, essa é também uma proposta da JSD que eu penso que demonstra esta nossa preocupação. Garantir que ninguém fica para trás. Garantir que quem precisa de uma bolsa de estudo tem. Que uma família que não tem meios económicos para pôr um filho no ensino superior tem um apoio do Estado. Que tem um apoio social, que tem um apoio da comunidade como um todo. Para que um jovem, para que uma pessoa se possa formar. E, por outro lado, para que evitar uma situação em que os custos do alojamento prejudicavam e retiravam pessoas do ensino superior, porque os pais não conseguem pagar um quarto ou pagar uma cama a 350, 400 euros. E 450, como sabemos que há casos, nomeadamente em Lisboa e no Porto, garantir que as residências que são feitas, os planos que o Governo tem para o alojamento estudantil, que são conhecidos, e que se o Governo se propôs a fazer 12 mil camas, que regularmente, nós apresentamos a proposta do ponto de vista semestral, comunique quantas camas é que já estão feitas e para que não seja apenas um plano, como os socialistas gostam de fazer, têm planos e agendas para tudo e depois a concretização é que nós temos de estar em cima. E, portanto, destes meses destacava este percurso, quer ao nível de projeto de lei que já entregámos, dei o exemplo do lobbying, quer ao nível de projetos de resolução, um exemplo de várias medidas que apresentámos para o ensino superior em 2020, 2021, perguntas ao Governo para pressionar o Governo a dar respostas e, neste caso, como já tínhamos feito no Orçamento de Estado para 2020, onde conseguimos também nas bolsas de estudo garantir que o limiar de elegibilidade, portanto, era maior, ou seja, que mais pessoas eram elegíveis para a bolsa de estudo, foi uma conquista nossa no Orçamento de Estado de 2020, portanto, que foi aprovado no início deste ano, mas agora que temos um orçamento retificativo, que nós conseguimos também dar um contributo para esta situação de pandemia e destaco das 15 propostas que o PSD apresentou, há 2 que são contributos diretos da JSD. Muito bem. Como já referi, o Alexandre é um dos 2 candidatos à liderança da Juventude Social Democrata
E gostaríamos, por último, também de saber o que é que distingue o seu projeto da sua opositora, da deputada Sofia Matos, e o que é que o levou a querer liderar a maior juventude partidária em Portugal. Muito bem. O que me levou a querer liderar a JSD é ter a firme convicção de que serei capaz e que terei a competência necessária para garantir que a JSD tem uma agenda muito forte para as novas gerações, que todos aqueles temas que nós já falámos até aqui são bandeiras nossas, que a JSD tem uma voz em todos os temas que dizem respeito ao futuro da minha geração. E já falámos aqui de vários exemplos. E, portanto, a JSD comigo terá uma agenda muito forte em todos os temas e todas as preocupações da vida de uma pessoa. Tudo aquilo que afeta o seu projeto de felicidade, o seu projeto de vida, a JSD terá uma voz e terá essa capacidade. Em segundo lugar, acredito também que comigo a JSD terá uma resposta muito forte no âmbito das autárquicas de 2021, onde vamos estar a ajudar o PSD, mas primeiro a capacitar os nossos futuros autarcas, os nossos dirigentes, os nossos militantes, para estar da melhor forma possível ao lado do PSD em 2020 e 2021, quando forem as autárquicas do próximo ano. E em terceiro lugar, também irei operar uma verdadeira revolução dentro da JSD do ponto de vista digital, do ponto de vista da organização. A JSD precisa se modernizar, a JSD precisa de se abrir, precisa de se tornar mais digital, precisa de se tornar mais ágil e, por isso, acredito que tenho prioridades muito concretas. Uma prioridade política clara, uma agenda para as novas gerações, uma agenda que respeite aquele que é a nossa visão de bem-estar, de felicidade e do projeto de vida de cada um e que é ainda mais relevante em resultado da situação de pandemia que atravessamos. Em segundo lugar, uma prioridade eleitoral muito concreta, autárquicas 2021. E em terceiro lugar, uma prioridade que é organizacional, mas que eu penso que está muito relacionada com as duas primeiras, com a minha prioridade política e a minha prioridade eleitoral, que é garantir que a JSD tem uma casa que é atrativa para os jovens, que é ágil, digital, moderna no seu interior e que nos permite, enquanto estrutura, estar mais capacitados para fazer política, para defender as nossas posições políticas, para garantir que atraímos mais jovens, que temos mais militantes, que filiamos mais, que crescemos, que temos uma maior penetração no meio associativo, no meio académico, nas associações de estudantes, nas escolas, nas faculdades, que contactamos com vários setores de atividade, ou seja, que temos uma capacidade de falar com o setor da cultura, com o setor do ambiente, com o setor agrícola, com o setor do empreendedorismo, com o setor social, ou seja, que temos essa capacidade. E eu vejo-me muito capaz de fazer essa tarefa. É uma tarefa que é difícil, que quer honrar o percurso da JSD, das suas lideranças passadas, ou seja, de garantir que a JSD tem no futuro uma liderança que sabe para onde é que quer ir. E eu tenho a certeza absoluta que quando as pessoas estiverem a avaliar a minha candidatura no âmbito do processo eleitoral, as pessoas sabem, conseguem ter uma visão do que é que será a JSD liderada por mim. As pessoas sabem que aquilo a que me comprometo vou fazer. Portanto, sabem que no dia a seguir à eleição nós estaremos focados na nossa prioridade política, na nossa prioridade eleitoral e também na nossa revolução interna dentro da JSD. E é essa previsibilidade, porque as pessoas sabem que o que eu digo faço, o que eu prometo cumpro e que quando estou na liderança de um cargo, que já tive experiência ao nível do meu concelho, que tenho experiência ao nível do meu distrito e que tenho também estado nos órgãos nacionais, que estou sempre comprometido em agir, que não tenho nada que me limite do ponto de vista da minha ação e que garanto que existe sempre na minha atividade uma visão de um país como um todo, em que às vezes é mais fácil encontrar-me no interior, e eu vivo em Oeiras, ou que é mais fácil encontrar-me na Madeira ou nos Açores, em que é mais fácil encontrar-me no Alentejo, em Trás-os-Montes, no interior
do nosso país do que no meu distrito e no meu município. Porquê? Porque tenho dado a minha vida, tenho dado o meu percurso à JST, porque gosto genuinamente da JST. E como gosto genuinamente da JST e acredito muito no seu papel para fazer aquilo que disse ao longo desta conversa neste podcast, é que estou totalmente disponível sempre para a JST. E não estou disponível para a JST apenas quando há eleições. Há sítios do país onde gosto e vou regularmente, quer haja eleições, quer não haja eleições. Portanto, essa disponibilidade, eu penso também as pessoas reconhecem em mim. Reconhecem, penso que trabalho, competência, e comigo eu sei que as pessoas olham para o futuro da JST e sabem o que é que será o futuro da JST. E eu acho que é essa previsibilidade que me garante que a JST fará a escolha certa e que no dia do Congresso Nacional, dia 26 de julho, o nosso projeto sairá vencedor. Porquê? Porque oferecemos mais garantias às pessoas, aos dirigentes, aos militantes da JST, de um futuro que as pessoas sabem com o que é que podem contar. Não vão escolher sem saber para onde é que vão. E as pessoas, eu penso que nisso reconhecem valor no projeto que estamos a apresentar e na candidatura que lidero aos órgãos nacionais. Alexandre, muito obrigada pela sua disponibilidade e por estar presente nesta primeira edição do nosso podcast Ideias Centrais. E para a semana teremos então a sua opositora, a Sofia Matos, a outra candidata à liderança da JST. Muito obrigada. Obrigado. O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.